e tal. Pra mim, o legal da lei da atração é que ela funciona mesmo quando você não acredita nela. Então, assim, quem segue os preceitos da lei da atração vai ter uma vida melhor. Por exemplo, gratidão. Cara, se você é uma pessoa que tem gratidão, sua vida vai ser melhor. Mas olha só que interessante. Essa técnica, ela é de lei da atração, então você vai ler os livros de lei da atração. O Segredo, O Poder do Subconsciente, qualquer livro vai ter essa técnica, só que também tá no livro mais avançado de persuasão que existe, que é o livro O Código da Persuasão, que é de uns caras brabos lá dos Estados Unidos, que eles estudam neuromarketing. Por que neuromarketing é tão interessante? Olha só que massa. Antes, como é que a gente testava se uma publicidade tá funcionando e tal? Fazia uns testes, pegava os grupos para analisar. Beleza, isso é um tipo de análise. O neuromarketing, ele vai além. Ele prende as pessoas em um monte de sensor e aí ele analisa, coloca uma propaganda. Ele começa a ter vários dados, de fato, métricas de... Peraí, eletrificou aqui a pele dele, o olho dilatou quanto? Para onde a pessoa olhou, o coração acelerou. Então ele consegue fazer esse scan dos sentidos mesmo, através dos sensores. E aí ele consegue falar, essa propaganda convence mais, essa não convence, essa funciona, essa não funciona. Então o neuromarketing conseguiu trazer mais objetividade e ciência para essa parte que era um pouquinho humanas. E o pessoal do neuromarketing falou o seguinte, olha que maluquice. Isso aqui não só uma técnica para você aumentar a sua performance no palco. Isso é uma das melhores técnicas que existem para perder o medo de falar em público. Então olha só que interessante. Você que é tímido, travado, bloqueado, foge de gravar vídeo, foge de gravar live, sua e passa mal só de pensar em estar sentado aqui num podcast como esse. Você tem uma coisa, que é o medo de falar em público. E você não tá sozinho também. Tem uma pesquisa do jornal Sunday Times, que eles analisaram que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então, essa pesquisa é clássica. E por que a gente tem esse medo? Olha só que interessante. Tem um livro que eu gosto muito de um cara chamado Seth Godin. Ele escreveu um livro chamado Tribos. Esse livro chamado Tribos, qual que é a tese dele? É fininho também, se você quiser ler. Nós, ao longo da evolução, sobrevivemos estando em bandos. Então a gente estava em grupo para sobreviver às intempéries da natureza. Eis que nós temos um medo mortal de não estar no grupo. Por quê? Porque lá atrás, se a gente desagradasse alguém, a gente era expulso do grupo, morria. Ou então a gente desagradava as únicas 2, 3 fêmeas em idade de procriar com você naquele grupo, sua prole não ia pra frente, você não ia passar seus genes pra frente. Então, resumindo, quem que sobreviveu? Os animais sociais, aquelas pessoas que sabiam atuar bem em grupo, que sabiam agradar. Chega nos dias de hoje, a gente, se for expulso do nosso grupinho, não vamos mais morrer, porque hoje o mundo não é como era antigamente. Só que a gente ainda carrega esse medo ancestral e primal de desagradar os outros. E querendo ou não, quando você tá no holofote, quando você fala, quando você se impõe, quando você diz o que tá na sua cabeça, desagrade quem desagradar, cara, isso vai chamar a atenção e vai ter gente que vai discordar. Vai ter gente que quando você começa a falar não, quer fazer isso? Não. Faz esse favor pra mim? Não. A pessoa vai parar de gostar de você. Pessoa escrota. Por quê? Porque você começou a falar não quando realmente você não queria uma coisa. Ela gostava quando você tem dificuldade de falar não e fala sim, mesmo querendo falar não. E aí o que acontece? Quando a gente começa a falar não, começa a se impor e tudo mais, as pessoas começam a se afastar. Caramba, fulano mudou. Gostava mais de fulano antes. Mas ao mesmo tempo outras pessoas vão se aproximar, porque gostam de quem você é de verdade. Então, resumindo, se você quer perder o medo de falar em público, você tem que aprender a desagradar as pessoas. Tem uma simples frase que faz você aprender a desagradar, que é: nem Jesus agradou todo mundo. Então você vai ver, cara, Jesus, o cara perfeito, ele tinha hater. O Papa tem hater. Então quem é você para querer agradar todo mundo? Quando você começa a analisar sob essa ótica, você percebe, peraí, é impossível agradar todo mundo. Então sai um peso das suas costas e você começa a falar, peraí, eu não preciso agradar todo mundo. Deixa eu focar em quem quer me ouvir. Deixa eu focar em quem eu posso ajudar. E quando sai esse peso das costas, você começar a falar, tem uma técnica provada pela neurociência que vai te ajudar a perder esse medo, que é o seguinte. O que é a famosa visualização positiva? Uma das técnicas mais poderosas que eu já vi. É você imaginar
o que está sendo feito, o que você vai fazer, de modo incrível. Então é o seguinte, imagina que eu venho pro podcast. O que eu vou imaginar para fazer visualização positiva? Eu vou imaginar antes do podcast, caramba, vai ser muito legal, vai viralizar, a galera vai me procurar no direct depois, caramba, Giovanni, ouvi esse episódio, mudou minha vida, nossa senhora, vai ter muita, sabe, reverberação, repercussão, é isso que eu vou imaginar. Numa palestra, o que a gente imagina? Caraca, eu vou ser muito persuasivo, nunca falei tão bem como falei nessa palestra, a galera vai chorar, a galera vai se transformar, vai ser muito bom. Então você imagina acontecendo de modo incrível. Tem gente que faz a visualização negativa, quer ficar imaginando tudo que vai dar de errado. Nossa senhora, eu vou lá, eu vou ser cancelado, vão me odiar, vou receber um follow, vão derrubar minhas redes sociais. Meu Deus, no palco eu vou tropeçar, aí todo mundo vai rir de mim, aí eu vou virar meme, aí eu vou perder todos os meus clientes, vou perder meu emprego, vou perder minha esposa. Então assim, tem gente que cria esses cenários catastróficos na cabeça. Quando você faz visualização positiva, do ponto de vista da lei da atração, o que acontece? O que é a lei da atração em 1 minuto? Semelhante atrai semelhante, pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. Então, se você pensa coisas boas, está numa frequência positiva, o universo conspira a seu favor para trazer mais coisas positivas para você e vice-versa. Se você fica só reclamando, então você atrai mais motivos para reclamar. Se você é grato, você atrai mais motivos para ser grato. A quem é grato pelo que tem, mais será dado. Então, essa é a vibe da lei da atração. Só que essa visualização positiva, ela não serve só para a lei da atração, que ali a gente está co-criando aquela realidade. Serve também para perder a vergonha. E aqui eu vou explodir a cabeça do pessoal, que é o seguinte. Vai ficar um pouquinho avançado aqui de neurociência aplicada à comunicação, mas vai valer a pena. Vai ser a melhor aula de neurociência que já viu na vida, de modo muito simples e rápido. Vamos lá. Daniel Kahneman, que é um cara que escreveu um livro super famoso, Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Ele é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia com essa tese, que é: nós temos basicamente 2 partes do cérebro principais. O cérebro primitivo e o cérebro racional. O cérebro primitivo é a parte mais ancestral do cérebro na nossa evolução, ela veio primeiro. Ela é extremamente rápida, ela é automática, ela é inconsciente, só que ela tem processamento limitado de informações, ela é meio burra, então ela só pensa em termos de presente, ela lida com as emoções, ela é composta pelo cérebro reptiliano e pelo sistema límbico. Então isso é o cérebro primitivo. E nós temos o cérebro racional. O que é o cérebro racional? A parte mais recente do cérebro na evolução. Ela que lida com processamento de linguagem, cálculos complexos, projeção de futuro, pensa em termos de passado, presente e futuro, é muito inteligente, é composta pelo neocórtex, só que ela é muito lenta. Então, por exemplo, se a gente tá aqui nesse podcast, de repente, eu faço um pequeno susto. Então, perceba, volta um pouquinho o podcast e vê a reação do Vilela. O Vilela tá puto. Não, eu duvido que ela conseguiu cortar pra mim isso daí. Cortou? Não cortou. Então esquece. Esquece. Todo mundo aqui tomou um sustinho. Mas o que aconteceu? O Vilela deu uma tremida assim, mas foi automático. Qual que é a graça disso aqui? A gente já vem de fábrica com isso. Quando a gente tá andando na rua, alguém buzina. Porra, por que a gente vem com isso? Porque é pra gente sobreviver. Então esse é o cérebro primitivo. Já o cérebro racional é como se fosse a gente entrando no computador, o sistema operacional, o cérebro primitivo, que é um monte de programas e algoritmos rodando no background, e quando você dá 2 cliques ali, qual que é um programa que você usava ali para fazer animação, roteiro? Flash. Pronto, você clica ali o Flash. Tem mais capacidade de processamento, te permite fazer mais coisas, mas você tem que conscientemente clicar e esperar carregar. Então esse seria o cérebro consciente. Perceba que o Vilela, ele não pensou assim, ó. Caramba, Giovanni me deu um susto, ó. Não, foi automático. Então isso é a diferença entre o primitivo e o racional. Agora, vou dar, assim, o código. Eu tava tentando fugir dessa palavra. Mas aqui que é a coisa mais importante. O medo de falar em público. Isso é o que diz o estado da arte da neurociência. O medo de falar em público tem tudo a ver com o cérebro primitivo e nada a ver com o cérebro racional. Por quê? Porque o cérebro racional, gente, é inteligente. A gente sabe que falar em público não é como enfrentar um tigre. Não é uma atividade que você possa fazer tão mal ao ponto de morrer. Mas por que então que quando a gente pensa em falar em público, o coração acelera e a gente tem uma resposta fisiológica e tremedeira e suado e dá branco? Porque a gente está experimentando a famosa
reação automática de luta ou fuga. O seu cérebro primitivo, ele quer te proteger, quer sobreviver e quer economizar energia. Ele não sabe que falar em público não vai te matar. Ele teme o desconhecido. Então ele aciona essa reação e ele fala basicamente assim. Então imagina você que está aqui nos ouvindo, que você vai subir num palco agora, sem tempo de preparação, para falar para 5.000 pessoas. Então agora a gente vai te colocar num palco para 5.000 pessoas. E mais, você tá ao vivo na TV nacional também, tá? Então é 5.000 pessoas presencial, mas o Brasil inteiro tá vendo. Cara, o que acontece? O seu cérebro vai falar assim: corre daí, você vai morrer! É a reação automática de luta ou fuga. Qual que é o grande segredo para perder o medo de falar em público? Quando o cérebro te mandar correr, comece a ficar. Porque onde o coração acelera, tem espaço para crescimento. Então o que vai acontecer? Você vai sentir essa vontade de sair porque o coração tá acelerado. Você vai falar, você vai ficar. Você vai começar a se apaixonar por essa sensação. Você vai falar assim: oh, que massa, ó. Coração acelerado quer dizer que eu tô vivo, então eu vou cair pra dentro. E aí, você fala. Aí o seu cérebro vai falar assim: caraca, tu falou ou não falou? Falei. Tu nem morreu, né? Nem morri. E aí, do ponto de vista psicológico, vai acontecer um fenômeno chamado dessensibilização. Em outras palavras, vai ficar normal. O grande segredo para perder o medo de falar em público é você mostrar para o cérebro primitivo que falar é uma atividade familiar. E aí, a próxima vez que você for falar, ele não vai disparar aquele coquetel eletroquímico da reação automática de luta ou fuga, ou seja, ele não vai ser tão dramático. Ele vai falar assim: pô, eu tô acostumado, eu tô safo, eu sei que isso aqui é de boa. E por que a gente tá falando de visualização positiva e eu contei como é que funciona o cérebro? Porque quando você faz visualização positiva, lembra que eu falei que o cérebro primitivo, ele só pensa em termos de presente? Quando você visualiza na cabeça, pro cérebro primitivo tá acontecendo. Então é uma técnica utilizada por atletas olímpicos. Então Michael Phelps, ele utilizava essa técnica, ele passava a prova na cabeça e imaginava ele sendo perfeito, ele ganhando a medalha. Pro cérebro primitivo, ativa a mesma parte do cérebro do que quando ele tá fazendo na vida real, nadando. E aí o que acontece? Quando ele faz lá realmente a atividade, o cérebro fica assim: ah, só tô fazendo aquilo que eu já fiz antes, então vou ficar mais tranquilo, não vou acionar a reação automática de luta ou fuga. Então fica a técnica da visualização positiva para você falar melhor em público. E aí essa é uma das técnicas de rotina pré-palestra. E depois, se quiser, posso fazer uma CTA pro meu canal? Pode. Que lá no meu canal, se você jogar no YouTube, é o professor do oratório, só isso. Lá no meu canal tem uns vídeos bem bacanas. Um deles, pode pesquisar lá, é a rotina pré-palestra. São 7 passos completos. Então, tudo isso porque a gente começou a falar de dicção. Total.